Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 12 de junho de 2024, e vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje, como sempre fazemos, agradecendo a Deus a oportunidade de aqui estarmos, a equipe desta casa que nos auxilia e ampara sempre, na certeza de que já está tudo preparado para os trabalhos dessa noite e vamos então iniciar a nossa parte. Como fazemos de costume, vamos ler uma página de preparo para nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. Eu vou pedir para a Jace fazer a leitura e vamos prestar atenção e nos prepararmos para os trabalhos da noite de hoje. Boa noite. A leitura será do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou, macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério, e que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Mateus 19, 3-9. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os seus tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo no país é em dada época, o que é legítimo no país e em dada época é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais.
Assim é, por exemplo, que, em certos países, o casamento religioso é o único legítimo. Noutros, é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O que se cogita não é da satisfação do coração, e sim é do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, diz-se que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, diz-se que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraíam. Podem suprir a lei do amor. Se esta não preside a união, resultando frequentemente, separem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne. E quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Será então supérflua a lei civil e dever-se volver aos casamentos segundo a natureza? Não de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprirem a lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contrárias com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia, perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de
uniões irregulares. O assunto hoje do casamento caiu no ponto do dia, né? Bem a ver com o que a gente está tratando. Vamos então dar continuidade com o estudo do Livro dos Médiuns, no capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. Hoje temos a palestra gravada pelo nosso irmão Antônio Caetano. Vamos assistir então ao que ele nos traz. Da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da rádio e da TV Abel. Dando prosseguimento ao estudo do livro dos médiuns, hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. Nós vamos ver vestuário dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria e ação magnética curadora. Então vamos lá, o item 126. Temos dito que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em largos panos, ou mesmo com os trajes que usavam em vida. O envolvimento em panos parece costume geral no mundo dos espíritos, mas onde irão eles buscar vestuários semelhantes em tudo aos que traziam quando vivos, com todos os acessórios que os completavam? É fora de qualquer dúvida que não levaram consigo esses objetos, pois que os objetos reais temos-los ainda sob as vistas. De onde então provém os de que usam no outro mundo? Esta questão deu sempre muito que pensar. Para muitas pessoas, porém, era simples motivo de curiosidade. A ocorrência, todavia, confirmava uma questão de princípio, de grande importância, porquanto sua solução nos fez entrever uma lei geral, que também encontra aplicação no nosso mundo corpóreo. Múltiplos fatos a vieram complicar e demonstrar a insuficiência das teorias com que tentaram explicá-la. Até certo ponto, poder-se-ia compreender a existência do traje, por ser possível considerá-la como, de alguma sorte, fazendo parte do indivíduo. O mesmo, porém, não se dá com os objetos acessórios, qual, por exemplo, a caixa de rapé do visitante da senhora doente, de quem falamos no item 116. Notemos a este propósito que ali não se tratava de um morto, mas de um vivo, e que tal senhor, quando voltou em pessoa, trazia na mão uma caixa de rapé semelhante em tudo à da aparição. Onde encontrara seu espírito, a que tinha consigo quando sentado junto ao leito do doente? Poderíamos citar grande número de casos em que espíritos de mortos ou de vivos apareceram com diversos objetos, tais como bengala, armas, cachimbos, lanternas, livros, etc. E essa história da caixa de rapé a gente já viu anteriormente, né? Então, era uma senhora, uma vidente, que ela se encontrava acamada e ela recebe, né, uma visita, né, de um conhecido, e ela acha que ela está vendo ali que a pessoa foi ali realmente visitá-la, em pessoa, em carne e osso, e inclusive tem o detalhe da caixa de rapé, né? E posteriormente essa pessoa, né, vai visitá-la, né? Realmente, na realidade, o que ela viu foi aquela pessoa desdobrada, né? E posteriormente ele volta lá realmente a visitá-la realmente, né? Como matéria, né? Em carne e osso. Depois ele vai lá visitá-la. E tem a história da caixa de rapé, que ela tem uma importância fundamental aí nesse episódio. Veio-nos então uma ideia, a de que possivelmente aos corpos inertes da Terra correspondem outros, análogos, porém etéreos no mundo invisível, de que a matéria condensada que forma os objetos pode ter uma parte quintessenciada que nos escapa aos sentidos. Não era destituída de verossimilhança essa teoria, mas se mostrava impotente para explicar todos os fatos. Um há, sobretudo, que parecia destinado a frustrar todas as interpretações. Então, eles
achavam, né, no começo aí do estudo, que os objetos eles teriam, né, uma cópia, né, uma parte dele que fosse quintessenciada, como um perispírito, por exemplo. Então eles achavam que era isso, porque os espíritos eles se materializavam, apareciam, as pessoas viam portando objetos, né, não só a caixa de rapé, mas outros, né, bengalas, cachimbos, enfim. E aquilo chamava muito a atenção, né, tanto no vestuário que eles apresentavam, de onde que eles tiravam aquele vestuário, né, como os objetos que carregavam. E uma das interpretações era essa de que poderia ter um correspondente, né, espiritual a aquele objeto. Até então não se tratara senão de imagens ou aparências. Vimos perfeitamente bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível, mas essa tangibilidade é apenas momentânea, e o corpo sólido se desvanece qual sombra. Já é um fenômeno muito extraordinário, porém o que ainda mais é produzir-se matéria sólida, persistente, conforme o provam numerosos fatos autênticos, notadamente o da escrita direta, de que falaremos minuciosamente em capítulo especial. Todavia, como este fenômeno se liga intimamente ao assunto de que agora tratamos, constituindo uma de suas mais positivas aplicações, antecipar-nos-emos colocando antes do lugar em que pela ordem deveria ser explanado. Então, tem uma questão fundamental, né? Esses objetos, eles são tangíveis, não são tangíveis? E aí, uma coisa que chama a atenção do Kardec é a escrita direta, o fenômeno da pneumatografia. Você escreve num pedaço de papel ou numa ardósia, enfim, e aquela matéria que impressiona o papel, ela fica ali, ela não desaparece, né? Então, no caso daquela senhora, ela teve uma visão, né? Ela viu um espírito ali, ele desapareceu, e desapareceu inclusive a caixinha de rapé, né? Os objetos que ele estava usando. Mas tinham outros fenômenos que os objetos ficavam. Ele cita, por exemplo, a escrita direta, que a tinta permanece, ela não desaparece. Item 127. A escrita direta, ou pneumatografia, é a que se produz espontaneamente, sem o concurso nem da mão do médium nem do lápis. Basta tomar-se de uma folha de papel branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias, para se ter a certeza da ausência de qualquer fraude. Dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. Feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições, ao cabo de mais ou menos longo tempo, encontrar-se-ão traçados no papel letras, sinais diversos, palavras, frases e até dissertações, as mais das vezes com uma substância acinzentada, análoga à plumbagina, doutras vezes com lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de imprimir. Eis o fato em toda a sua simplicidade, e cuja reprodução, se bem pouco comum, não é contudo muito rara, porquanto pessoas há que a obtêm com grande facilidade. Se ao papel se juntasse um lápis, poder-se-ia supor que o espírito se servira deste para escrever, mas desde que o papel é deixado inteiramente só, evidente se torna que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele. De onde tirou o espírito essa matéria? Tal problema, a cuja solução fomos levados pela caixa de rapé, a que pouco nos referíamos. Bom, naquela época já existia, né, alguns fenômenos de pneumatografia que eles estavam catalogados. E o Kardec, ele até se utiliza, né, desses exemplos do barão, um deles, né, desses estudiosos, era o barão de Gutenstuber, né, que já tinha escrito um livro, e o Kardec cita esse livro nas suas obras, né? Aí, sobre a pneumatografia, Kardec ressaltou ainda o apanhado sobre os fenômenos dessa natureza,
feito pelo Barão de Gutenstuber e publicados no livro La réalité des esprits et de leurs manifestations démontrées par les phénomènes de l'escriture directe, ou quase isso, né? Perdoem o meu francês, mas tradução: a realidade dos espíritos e de suas manifestações demonstradas pelo fenômeno de escrita direta. Então, isso aí é uma foto da época, né? De um texto que foi escrito, tem vários exemplos lá nesse livro, quem quiser pode dar uma olhadinha lá no Google, chamar, é bem interessante, né? E que demonstra aí, né, um exemplo de você pegar uma matéria que era intangível, né, torná-la tangível e permanente, como o caso aí dessa tinta, né? Uma coisa é o espírito se materializar e materializar ali uma caixinha de rapé e desaparecer. Outra coisa é ficar ali. E essa é a grande questão, né? De onde que vem isso? Então, aquela hipótese do objeto ele ter um perispírito, e o que ele estava vendo naquela caixa de rapé era um duplo, né? Era uma cópia do plano espiritual daquele objeto, cai por terra com esse exemplo da pneumatografia, né? Que tinta? De onde que vem essa tinta? Aí, item 128. Foi o Espírito São Luís que nos deu essa solução mediante as respostas seguintes. Citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma caixa de rapé da qual tomava pitadas. Experimentava ele a sensação que experimenta um indivíduo que faz o mesmo? E São Luís responde: não. Perdão. Aquela caixa de rapé tinha a forma da que ele se servia habitualmente e que se achava guardada em sua casa. Que era dita a caixa nas mãos da aparição? Aí responde o espírito: uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada, como realmente foi, e não tomasse a aparição por uma alucinação devido ao estado de saúde da vidente. Então, aquela caixa de rapé, ela foi materializada ali, não foi à toa. Foi para que chamasse a atenção, para que a vidente não achasse que aquilo ali fosse uma alucinação, né? E não, na realidade foi uma visita, né, de um encarnado em desdobramento. Então ele usou, né, desse recurso da materialização da caixa de rapé para que ela percebesse mesmo, ficava mexendo naquela caixa de rapé e cheirando para que ela notasse, ela percebesse aquela caixa de rapé, para que mais tarde fosse demonstrada, né, essa lei geral de que o Kardec fala, né, que uma simples curiosidade, na realidade, acabou levando, né, a descoberta de uma lei geral. O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença, e para isso tomou todas as aparências da realidade. Dizes que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real, é como uma ilusão de ótica. Desejáramos saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem sem realidade, ou se nela havia alguma coisa de material. Responde o espírito: certamente, é com auxílio deste princípio material que o perispírito toma aparência de vestuários semelhantes aos que o espírito usava quando vive. Então, o mesmo princípio que criou aquela caixa de rapé é o mesmo princípio das vestimentas que os espíritos se apresentavam. E aí tem uma nota. É evidente que a palavra aparência deve aqui ser tomada no sentido de aspecto, imitação. A caixa de rapé real não estava lá. A que o espírito deixava ver era apenas a representação daquela. Era, pois, com relação ao original, uma simples aparência, embora formada de um princípio material. A experiência ensina que nem sempre se deve dar significação literal a certas expressões de que usam os espíritos, interpretando-as de acordo com as nossas ideias, expomos-nos a grandes equívocos. Daí a necessidade de aprofundar-se o sentido de suas palavras, todas as vezes que apresentem a menor ambiguidade.
É esta uma recomendação que os próprios espíritos constantemente fazem. Sem a explicação que provocamos, o termo aparência, que de contínuo se reproduz nos casos análogos, poderia prestar-se a uma interpretação falsa. Então, esse lembrete do Kardec, né? A nossa linguagem é uma linguagem pobre, né? Para significar determinadas ideias, determinados pensamentos, e você pode ter aí, né, numa resposta dada pelos espíritos, né, uma interpretação errônea, né, uma interpretação falsa. Então, o próprio Kardec, os próprios espíritos sempre recomendando, né, que você não use ali o termo literal, que você estude, né, se aprofunde, né, no sentido dessas palavras, para não cometer aí nenhum engano. Então, no caso ali, aparência, né, quando eu falava aparência, o que é aparentar alguma coisa? É uma ideia, pode ser uma ilusão, por exemplo. Né? E não era isso, não é que o espírito estava querendo dizer. Dar-se que a matéria inerte se desdobre, o que haja no mundo invisível, ou que haja, no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos. Numa palavra, terão estes um duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são neles representados pelos espíritos? Eles respondem, não é assim que as coisas se passam. Sobre os elementos materiais, disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, têm os espíritos um poder que estás longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar a sua vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Então, o espírito aí está derrubando aquela hipótese de ter uma cópia, né, no mundo espiritual dos objetos. Falou, não é isso não. O espírito ele pega um elemento material que está aí no espaço e através da sua vontade ele dá a forma faz aquele elemento material disperso tomar a forma do objeto que ele quer. Aí tem essa nota que o Kardec coloca. Esta pergunta, como se pode ver, era a tradução do nosso pensamento, isto é, da ideia que formávamos da natureza de tais objetos. Se as respostas, conforme alguns o pretendem, fossem um reflexo do pensamento, houvéssemos obtido a confirmação da nossa teoria e não uma teoria contrária. Então, na época da divulgação do Espiritismo, tinha uma pessoa que contestava e falava, não, isso aí é o pensamento do próprio médium, né? Da própria pessoa, isso aí é um animismo. Se fosse isso realmente, né, a resposta teria sido a teoria que eles tinham formulado, né? Se assim fosse, seria a ideia de que existia realmente uma cópia, né, um símile do objeto, dos objetos no plano espiritual, e não a ideia contrária. Não é isso não. É uma ideia nova, não é uma cópia. É uma matéria que é manipulada, né? Uma matéria que está aí solta no espaço, que é manipulada pelo espírito através da sua vontade. Então, uma teoria totalmente nova, aquela que era o pensamento deles ali naquela época, né? Contrariando a ideia de que isso fosse coisa do pensamento dos médiuns, né? Dos próprios médiuns, e não uma comunicação com uma inteligência estranha. Formulo novamente a questão de um modo categórico, a fim de evitar todo e qualquer equívoco. São alguma coisa as vestes de que os espíritos se cobrem? Aí ele responde, parece-me que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? Então, é o mesmo princípio, né? Você tira, da onde que você tira o perispírito? Não é do fluido cósmico universal que está aí, que você faz, né? O teu perispírito é daí também que tiram os espíritos as vestes desse próprio fluido cósmico universal, dessa matéria, né? Desses elementos materiais que estão disseminados aí pelo espaço. Sexto. Resulta dessa explicação que os espíritos fazem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram e que, portanto, com relação à caixa de rapé,
o espírito não a encontrou completamente feita, fê-la ele próprio no momento em que teve necessidade dela por ato de sua vontade. E do mesmo modo que a fez, pode desfazê-la. Outro tanto naturalmente se dá com todos os demais objetos, como vestuário, joias, etc. Será assim? Sim. Aí ele responde, mas, evidentemente. 7. A caixa de rapé se tornou tão visível para a senhora de que se trata que lhe produziu a ilusão de uma tabaqueira material. Teria o espírito podido torná-la tangível para a mesma senhora? Teria, se ele quisesse, né, a mulher poderia segurá-la. Teria a senhora podido tomar nas mãos, crente de estar segurando uma caixa de rapé verdadeira? Sim. Se a abrisse, teria achado nela rapé, e se aspirasse esse rapé, ela o faria espirrar? Sem dúvida. Pode então o espírito dar a um objeto não só a forma, mas também propriedades especiais, ou seja, não só criar a caixa de rapé, mas dentro haver rapé, e o rapé provocar as mesmas sensações que um rapé material, normal, teria, né? Que começa a coçar, arder e a pessoa espirra. Para isso que se usava o rapé antigamente, para se espirrar, né? Então, não é só você fazer algo que tem aparência, ela tem a propriedade, pode criar-se, né, a propriedade daquele determinado objeto, daquela matéria. Aí ele responde, se o quiser, baseado neste princípio, foi que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Tereis prova da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria, ação que estás longe de suspeitar, como eu disse há pouco. Suponhamos então que quisesse fazer uma substância venenosa. Se uma pessoa ingerisse, ficaria envenenada? Teria podido, mas não faria, por não lhe ser isso permitido. Então, o espírito ele pode atuar, né, sobre um determinado, formando uma determinada substância e alterando-lhe a propriedade de modo que possa ser uma substância venenosa. Sim, pode, mas não faria isso porque não é permitido. Poderá fazer uma substância salutar e própria para curar uma enfermidade, e já se terá apresentado algum caso destes? Já, muitas vezes. Nós temos aí o caso, né, no nosso lar, né, da Narcisa, que ajuda o André Luiz e faz ali um remédio e dá para o atual marido da viúva, né, do atual companheiro da viúva do André Luiz tomar. Ele estava doente, ele toma aquilo e se cura. Então, né, eles conseguiram materializar uma substância, né, e alterar a propriedade daquela água que estava ali, né, na jarra, com essa substância. Então poderia também fazer uma substância alimentar. Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? Ficaria sim, mas não procures tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Um raio de sol basta para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabes que o ar contém vapores d'água? Condensa-os e os fará voltar ao estado normal. Priva-as de calor e eis que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido e bem sólido. E assim muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Simplesmente o espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, à vontade e à permissão de Deus. Então o espírito aí esclarece, né? Você tem ali no ar o vapor d'água. Se você condensa, né, aquilo ali vira água, né? Você vê o orvalho, por exemplo, da noite, né? E a geada, né? A neve, de onde que vem essa água? De onde que vem esse gelo? Era a água que estava ali, né? O vapor d'água que, sofrendo um
determinado abalo na temperatura ou na pressão, houve a transformação daquela matéria. E aí ele fala, tem um espírito aí, né, um instrumento, né, que é a vontade e a permissão de Deus para atuar sobre essa matéria e modificá-la. E tem uma nota do Kardec que fala o seguinte: a questão da saciedade é aqui muito importante. Como pode produzir a saciedade uma substância cuja existência e propriedade são meramente temporárias e, de certo modo, convencionais? O que se dá é que essa substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação da saciedade, mas não a saciedade que resulta da plenitude, desde que uma substância dessa natureza pode atuar sobre a economia e modificar um estado mórbido, também pode perfeitamente atuar sobre o estômago e produzir aí a impressão da saciedade. Rogamos, todavia, aos senhores farmacêuticos e inventores de reconstituintes que não se encham de zelos, nem creiam que os espíritos lhes venham fazer concorrência. Estes casos são raros, excepcionais e nunca dependem da vontade. De outro modo, toda a gente se alimentaria e curaria a preço baratíssimo. Então, Kardec ainda ainda teve a preocupação, né, de explicar, falar, olha, não se preocupe, né, com isso, né, os farmacêuticos, né, os negociantes, né, os comerciantes, porque, imagina, né, falar, olha, os espíritos vão criar os remédios, vão criar os alimentos, não precisa mais se preocupar com fome, com remédio. E eles se preocupam com isso e esclarece que isso é bem raro, bem excepcional, para ninguém se preocupar, né? Uma doutrina que era atacada por todos os lados na época, imaginam uma novidade dessa, o que não causou. Então, tinha essa necessidade, né, de explicar tudo bem direitinho, bem detalhado, para não haver interpretações erradas. Né, e com relação a essa saciedade, nós temos aí, né, o relato do André Luiz também no Nosso Lar, no livro Nosso Lar, sobre a alimentação, né, que os espíritos chegavam ali ainda muito materializados e tinham essa necessidade, né, e que a princípio eram comidas assim bem pesadas, né, e aí eles chegaram naquele modelinho lá que era só um caldo, né, enfim, e depois o André Luiz esclarece que aquilo ali depois você entende e aprende, né, que o espírito não precisa daquele tipo de alimentação. Então ele tinha ali, ele ainda tinha um espírito recém-chegado ao nosso lar, ainda estava muito materializado, tinha a sensação de fome, e quando se alimentava ele tinha a sensação de que estava se alimentando, que tinha ali a barriga cheia. Por quê? Porque aquela matéria causava, né, no seu aparelhamento ali perispiritual aquelas sensações análogas, né, ao corpo material ainda, mas que na realidade não haveria necessidade daquilo. Os objetos que pela vontade do espírito se tornam tangíveis poderiam permanecer com esse caráter e tornarem-se de uso? Ele fala, isso poderia dar-se, mas não se faz, está fora das leis. Quer dizer, poderia, mas qual a necessidade disso, né? Não há necessidade. Só no caso, por exemplo, de uma escrita direta, né? Qual é a finalidade da escrita direta? É provar alguma coisa. Qual a necessidade que eu tenho? Não vou usar mais tinta, vou só escrever, né, através da escrita direta. Qual a necessidade disso? Né? Nenhuma. Tem todos os espíritos no mesmo grau poder de produzir objetos tangíveis? É fora de dúvida que quanto mais elevado é o espírito, tanto mais facilmente consegue. Porém, aqui tudo depende das circunstâncias. Desse poder também podem dispor os espíritos inferiores. Ora, Jesus transformou, né, a água em vinho, né, fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, mas Jesus, né? Então depende, né? Quanto mais elevado for o espírito, maior vai ter ele essa capacidade dessas transformações, né, de operar essas transformações da matéria. Agora, o espírito inferior ele também, né, pode
operar, claro que não vai ser com a mesma qualidade, enfim, nas mesmas proporções, né? Vai fabricar ali, imagina, o Jesus, o vinho que ele fabricou foi um vinho que chamou a atenção, né, das pessoas ali, que era o melhor vinho, né, que ele estava servindo. O espírito inferior, né, vai fabricar o quê? Um vinho, um vinagrezinho. Né? Continuando. O espírito tem sempre o conhecimento exato do modo por que compõe suas vestes ou os objetos cuja aparência lhe faz visível? Não. Muitas vezes concorre para a formação de todas essas coisas, praticando um ato instintivo que ele próprio não compreende, se já não estiver bastante esclarecido para isso. Então, você acorda no plano espiritual, como o André Luiz acordou no plano espiritual, ele estava com aquelas vestes que ele tinha sido enterrado. Né? Então aquilo foi algo instintivo. Né? Ele não foi ele, vou fabricar aqui, acordei peladinho, vou fabricar aqui a minha roupa que me vestiram, né, para eu ser enterrado. Não, isso foi uma coisa instintiva. Né? Que ele mesmo não se apercebe disso. Uma vez que o espírito pode extrair do elemento universal os materiais que lhe são necessários à produção de todas essas coisas e dar-lhes uma realidade temporária, com as propriedades que lhe são peculiares, também poderia tirar dali o que for preciso para escrever, possibilidade que nos daria a explicação do fenômeno da escrita direta. Aí o espírito fala, até que afinal chegastes ao ponto. E aí a nota do Kardec, era com efeito, perdão, aí que queríamos chegar com todas as nossas questões preliminares. A resposta prova que o espírito lera o nosso pensamento. Então, na realidade, o Kardec estava fazendo as perguntas para chegar naquele ponto da escrita direta, né? Legal, a escrita ali é temporária, coisa e tal, mas ele já estava pensando, vem cá, e a escrita direta, aquela tinta ali, como é que fica ali depois? Como é que funciona isso? Aí o espírito já sabia, né? Que já tinha lido o pensamento. Né? Fala, era aí, né? Até que fim chegastes ao ponto, está dando esse rodeio todo para chegar naquele ponto que você queria. Seguinte. Pois que a matéria de que se serve o espírito carece de persistência, como é que não desaparecem os traços da escrita direta? Não faça jogos de palavra. Primeiramente, não empreguei o termo nunca. Tratava-se de um objeto material volumoso, né? Ele está falando da caixinha de rapé. Ao passo que aqui se trata de sinais, que por ser útil, conservá-los são conservados. O que quis dizer foi que os objetos assim compostos pelos espíritos não poderiam tornar-se objetos de uso comum por não haver neles realmente agregação de matéria, como nos vossos corpos sólidos. O que ocorre é que aqueles objetos criados pelos espíritos não existe a agregação atômica, molecular normal. Né? Aquela caixa de rapé que ele criou era um símile, ele tinha uma aparência, mas não tinha mesmo o peso, né? O peso atômico, enfim, a agregação que existia na caixa normal. Né? Poderia torná-la tangível, ela poderia segurar? Poderia, mas ela teria a sensação, né, de que ali havia um material sólido, mas aquele material, ele, como nós vimos, né, ele se desfaz depois de um tempo. Aí o item 129. A teoria acima se pode resumir desta maneira. O espírito atua sobre a matéria. Da matéria cósmica universal, tira os elementos de que necessite para formar a seu bel prazer objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Pode, igualmente, pela ação da vontade, operar a matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem disso se aperceber.
Os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que ele experimenta. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Em certos casos, desses objetos, aos olhos de pessoas vivas, podem apresentar todas as aparências da realidade, isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. A formação, porém não criação. Atento que do nada o espírito nada pode tirar. Então, resumindo, o espírito atua sobre a matéria cósmica universal para formar objetos que tenham a aparência dos objetos existentes na Terra. Pela ação da sua vontade, opera na matéria elementar uma transformação íntima que lhe confere determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo. Os objetos têm existência temporária, feitos e desfeitos por sua vontade ou necessidade, tornam-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis, aparentando ser reais. Neles há formação, porém não criação. Então os objetos eles são formados, existe agregação da matéria, né? Mas ele não criou nada, a matéria já existia ali, né? É como se ele pegasse lá a argila e fizesse um jarro, né? Aí, houve a criação? Não, houve a formação. Eu formei um vaso, né? Através de quê? De algo que já existia, né? O espírito ele não cria a matéria. Eu vou criar a matéria. Não, a matéria já existe, é a matéria elementar, né? É o fluido cósmico universal que ele vai lá e pega e transforma as propriedades e transforma naquele objeto e dá a esse objeto aí determinadas propriedades, inclusive da tangibilidade, se assim o desejar, se assim houver a necessidade. 130. A existência de uma matéria elementar única está hoje quase geralmente admitida pela ciência, e os espíritos, como se acaba de ver, a confirmam. Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria, que pelas transformações por que passa, também produz as diversas propriedades desses mesmos corpos. Daí vem que uma substância salutar pode, por efeito de simples modificação, tornar-se venenosa, fato de que a química nos oferece numerosos exemplos. Toda a gente sabe que, combinadas em certas proporções, duas substâncias inocentes podem dar origem a uma que seja deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambos inofensivos, formam a água. Juntai um átomo de oxigênio e tereis um líquido corrosivo. Então, o famoso H2O, né? Uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio, nós temos a água. Agora, bota mais um de oxigênio e você vai ter o quê? O peróxido de oxigênio. É a água... Essa aqui, o que usa que as mulheres usam para colorir a pele. Água oxigenada, lembrei. Água oxigenada. Então, você mexe mais uma moléculazinha, pronto, aí você tem um líquido corrosivo e os elementos são os mesmos, né? Mas mudou ali a proporção, pronto, você tem um veneno, algo corrosivo. Sem mudança nenhuma das proporções, às vezes a simples alteração no modo de agregação molecular basta para mudar as propriedades. Assim é que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa. Você pega ali um vidro, né? Dependendo da agregação daquelas moléculas, vai ser translúcido, transparente, opaco, né? Mas a matéria é a mesma. Pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar, concebe-se que lhe seja dado não só formar substâncias, mas também modificar-lhes as propriedades, fazendo para isso a sua vontade o efeito de reativo. Então o espírito ele usa, né, a vontade, né, para modificar ali as propriedades daquela matéria.
Aí o Kardec ele fala aqui sobre a ciência admitir naquela época, né, uma matéria elementar única. Nós temos hoje aí vários estudos, né, que indicam, né, que são várias partículas elementares, né, na realidade. Né? Tudo que vemos é formado por moléculas, ou seja, grupos de átomos presos uns aos outros por ação de forças eletrostáticas. A princípio, considerava-se que os átomos eram a menor coisa já descoberta e que não podiam ser divididos. Mas, há cerca de 100 anos, físicos descobriram que, apesar das moléculas serem a menor unidade de um composto químico e átomos serem a menor unidade de qualquer elemento, esses átomos não eram a menor unidade de matéria. Eles são, na verdade, formados por objetos ainda menores. Tem núcleos compostos de prótons, né, partículas com carga positivas, e nêutrons, partículas sem cargas. E ao redor deste núcleo flutuam elétrons, partículas com carga negativa. A partir de 1930, quando os primeiros aceleradores de partículas foram construídos, os estudos possibilitaram a descoberta de centenas de outras partículas subatômicas. Os diferentes de partículas foram agrupados em famílias de acordo com suas propriedades e funções. Os prótons e nêutrons, por exemplo, fazem parte da família dos bárions. Já os elétrons, fazem parte de uma outra família, a dos leptons, referente às partículas formadoras da camada exterior do átomo são elas: elétron, muon, tau, e os 3 tipos de neutrinos correspondem a cada um: neutrino elétron, neutrino muon e neutrino tau. Em meados de 1960, novamente com auxílio dos aceleradores físicos, físicos descobriram que era possível aumentar o zoom e que os familiares prótons e nêutrons eram formados por objetos ainda menores, os quarks, dos quais hoje sabe-se que existem 6 tipos: o quark up, down, charm, strange, top e bottom. Quer dizer, quanto mais, né, você estuda, mais você vai descobrindo, né? E aí você tem esse modelinho, né? O modelo padrão é formado por 12 partículas de matéria, quarks e leptons, guiadas por 3 forças que são causadas a partir da troca de 4 partículas: fóton para a força eletromagnética, gluon para a força forte e os bósons W e Z para a força fraca, mais o Higgs bóson, né, que dá a massa a essas partículas, né? Partícula Deus, que foi chamada, né, o bóson de Higgs, por ele dar às outras partículas a sua massa. Então, quanto mais a ciência estuda, né, as pesquisas fazem mais, vão descobrindo coisas. A ciência descobriu que existem essas partículas, né? Agora, de onde vêm essas partículas? Quais os elementos formadores dessa partícula? É o mesmo elemento? Vamos chegar lá ainda, né? Conforme a ciência avança. 131. Esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, onde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Então, é o magnetizador. Ele consegue, né, ele pega uma jarra de água, ele magnetiza aquela água e a pessoa bebe aquela água, ela sente gosto de remédio, e muitas vezes ali, né, tem um remédio mesmo. Teve um cientista japonês que ele fez uns experimentos com água muito interessantes.
que ele colocava um recipiente com água, pedia para alguém, para um grupo de pessoas, pensar, mentalizar ali coisas boas, e ele botava depois no microscópio atômico, e as partículas da água elas tinham um determinado padrão, né? E pedia para pensar coisas ruins, ela tinha outro. Então, provando ali que através do pensamento, da ação da vontade do pensamento, você pode atuar, não é? Ele demonstrou que a gente pode atuar sobre a forma da água, né? Mas a gente sabe, né, que nós podemos atuar não só sobre a água, a forma da água, não só a forma, né? Mas as propriedades daquela água ali também são modificadas. Então, né, se o magnetizador ele pode atuar nas propriedades do líquido água, por que não nos fluidos corpóreos, né? E ali também provocar uma ação curativa. É essa a questão que o Kardec está colocando. Sabe-se que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como se há de explicar a ação material de tão sutil agente? A vontade não é um ser, uma substância qualquer, não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que exista. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformado. Então, o magnetismo, né, você consegue explicar, né, que através da vontade você mude, né, aquela matéria. Agora, você estudar ali aquele agente, né, que é a vontade, né, que não é uma substância, mas fica mais complicado, né, de você explicar, porque a vontade é um atributo essencial do espírito. Tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade. Podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode do mesmo modo mudar-lhe as propriedades, dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Aí ele cita, né, o capítulo dos médios, parágrafo referente aos médios curadores, e também faz uma alusão à Revista Espírita, né, de 1859, e do título Zuavo de Magenta, né, um oficial do Exército da Itália. Aí eu dei uma lidinha nesse Zuavo, né, de Magenta, e ele faz alusão a esse episódio justamente porque lá no início, né, desse capítulo ele fala sobre as vestes dos espíritos. E esse Zuavo era um soldado, né, de um regimento argelino, né, que combateu. Então eles tinham uma indumentária, eles combateram nessa guerra aí. Na França, uma guerra que teve, enfim. Se não me engano, acho que foi França contra Itália. E eles tinham uma indumentária, né, que tinha turbante, era uma coisa bem característica, né, dessa etnia. E ele perguntou para o espírito, né, dentre as coisas que ele perguntou, como que ele estava vestido, né, e ele explicava que estava com as mesmas vestes de quando ele era soldado. E é essa questão, né, do Kardec, de onde que tiram os espíritos. Ele pergunta para ele de onde que ele arrumou aquela vestimenta. Ele não sabia explicar, ele falou que foi o alfaiate lá, né, ele chamou de trapeiro, né, que fazia. Então, quer dizer, ele era um espírito que não era um espírito evoluído, né, ele não soube explicar bem, né, de onde que surgiu aquela roupa, ele não sabia explicar, né, mas enfim, aí tem-se a explicação, né, que é algo até intuitivo, né? O André Luiz, quando ele despertou no plano espiritual, ele estava vestindo, né, ele estava com roupa, né? De onde que ele tirou aquela roupa? Alguém foi lá e vestiu? Né? O espírito foi lá e vestiu, eu vou vestir ele?
Não, aquilo ali foi algo intuitivo, do próprio espírito que estava ali, né? E criou aquilo, né? Sem dar-se conta, como ele mesmo, são coisas que já estão automatizadas, né? Nós, quando vamos atravessar a rua, nós não calculamos, né? Ah, peraí, aquele carro vem a 80 km por hora, então para eu conseguir atravessar, ele estando a uma distância tal, eu tenho que exercer uma velocidade X. Não, a gente faz isso instintivamente, né? Maquinalmente. Então é assim também, essa ação se dá com a vestimenta. É algo que, né, é instintivo, já é maquinal. Então é isso, meus irmãos. O estudo de hoje, né? Que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações para, né, a continuidade dos trabalhos que se fazem necessários. Que a luz, a paz, o amor de Jesus esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré.